algumas pesquisas que já foram feitas e têm sido feitas com executivos de grandes empresas e pequenas empresas já demonstram que a maior parte, mais de 70%, uma pesquisa que foi feita pela KPMG, já demonstra que mais de 70% considera esse assunto como um ponto importante e estratégico. Porque, pessoal, alguns negócios que estão nascendo agora ou que estão se transformando dependem muito de terceiros, seja de logística, seja de sustentação de tecnologia, seja de questões relacionadas a benefícios e por aí vai. Ou seja, a entrega do produto final da sua marca é dependente e conta com parceiros. Olá pessoal, Thiago Labliuk de novo, e hoje eu vou falar sobre um risco super importante, o risco de terceiros, que é um tema que tem ganhado muita relevância e atenção dos administradores e investidores. Para começar a falar sobre isso, pessoal, eu queria trazer primeiro uma contextualização de como estamos hoje. Hoje, tanto no mundo dos negócios ou no mundo na questão social, a gente está imerso em uma rede completamente lotada de conexões. A gente consegue hoje estar em contato com serviços via nossos dispositivos móveis, principalmente celular, alimentação, saúde, transporte, relacionamento, alguns trabalhos, né, com a questão do híbrido, hora no escritório, hora dentro de casa, ou 100% dentro de casa. O mundo está completamente conectado. E esse tipo de conexão tem exigido todo tipo de serviço e experiência, tá? Desde questões profissionais a questões sociais, tá? Então, nesse mundo hiperconectado que tende ainda a aumentar mais, principalmente quando a gente começa a falar sobre omnichannel no varejo, sobre questões de metaverso que estão por vir, e na verdade já estão acontecendo, mas tende a acontecer mais, principalmente dentro do mundo corporativo, só vai aumentar ainda mais o nosso nível de envolvimento, o nosso nível de conexões com relação a tudo isso. E afinal de contas, dado tantas conexões, o que, que significa esse tal risco de terceiros? Me acompanha nesse vídeo que eu vou explorar alguns pontos importantes aqui que vão te ajudar a entender melhor sobre esse assunto, sobretudo talvez identificar e te apoiar a avaliar como é que você está hoje no que diz respeito a essas conexões, tá? Então vamos lá. Risco de terceiros, né? É aquele risco que a gente assume, pessoal. O próprio nome pode induzir ou ser óbvio, mas é todo aquele risco que a gente corre à medida que a gente terceiriza para uma outra empresa parte do nosso processo. Tá? E seja diretamente ligado à nossa cadeia de valor, de ofertar o serviço ao cliente, ou não. Tá? Então, todas essas conexões, elas são prementes e necessários ter muito cuidado com relação a isso. Então, desde limpeza, segurança, contabilidade, software, cloud, caso a sua solução esteja hospedada em uma nuvem, marketing e por aí vai. Em outras palavras, pessoal, o que, que era antes preocupação apenas de um investidor, de uma empresa, de um contratante, agora ele está mais preocupado em focar no seu core business, na sua ideia principal, no seu produto principal, e tudo aquilo que orbita, seja de benefícios aos colaboradores ou alguma parte do processo que necessita de uma especialidade, questões de segurança, questões de logística, etc., ele está contando agora com parceiros cada vez mais especializados a fazer esse tipo de trabalho, tá legal? Então, o ponto principal aqui, pessoal, e o grande desafio é que quando a gente terceiriza ou conta com um parceiro, seja se eu estou começando agora, ou se eu sou uma grande empresa e estou contratando uma outra empresa para fazer parte do meu processo, eu acabo inevitavelmente compartilhando riscos com eles. Ou seja, de forma simplificada, caso esse terceiro tenha algum problema, que isso possa gerar um impacto negativo diretamente ao meu cliente ou à minha operação, eu vou ser impactado de alguma forma. Seja financeiramente, reputacionalmente, enfim, eu vou listar aqui também uma série de riscos que fazem parte desse processo de compartilhamento. Então, não tem como negar ou negligenciar a importância de se tratar bem ou cuidar para que os seus parceiros, seus terceiros, gerenciem bem alguns riscos para evitar que a sua marca seja exposta. Por quê? Porque o cliente, pessoal, ele não segrega. Ele não segrega um problema de um terceiro da sua marca. Tá? Então, o grande desafio que se tem hoje a respeito do risco de terceiros é como é que a gente mantém uma relação saudável com os seus terceiros que garantam que ele incorpore em seus valores, éticas que você aplica para a sua marca. Então, como é que você
equilibra essa relação. Então é sobre isso que eu vou explorar agora e convido a você a me acompanhar sobre alguns pontos sobre isso. Começando já a falar sobre esses pontos, nesse cenário de hiperconectividade, a gente tem alguns problemas que hoje são mais prementes, né? Ou seja, cibersegurança. A gente tem alguns outros exemplos de sequestro de dados, vazamento de informações originado por falhas em terceiros. Isso pode envolver questões técnicas de tecnologia ou até mesmo engenharia social, tá? Questões sociais, tá? Então, como é que os seus terceiros estão tratando os seus clientes? Será que tem algum tipo de viés? Será que tem alguma falta de preparo que pode colocar, assim, de alguma forma negativa a percepção ou a experiência do seu cliente? Questão de fraudes. A gente tem visto que, principalmente aquelas empresas que trabalham com questões de delivery, têm sofrido bastante com o aumento de fraudes junto na entrega do seu cliente, seja questões de delivery ou até mesmo armazenamento de estoque. Então, é evidentemente que tem empresas que são especializadas nisso, mas elas não prestam serviço só para a sua marca. Ela presta serviço para outras diversas empresas. Então, é importante que, e é esse o grande desafio, de como que você incorpora, principalmente os profissionais que fazem parte do seu contexto, a seguirem esses preceitos de valores, ética, compliance e por aí vai, tá? Algumas pesquisas que já foram feitas e têm sido feitas com executivos de grandes empresas e pequenas empresas já demonstram que a maior parte, mais de 70%, uma pesquisa que foi feita pela KPMG, já demonstra que mais de 70% considera esse assunto como um ponto importante e estratégico. Porque, pessoal, alguns negócios que estão nascendo agora, ou que estão se transformando dependem muito de terceiros, seja de logística, seja de sustentação de tecnologia, seja de questões relacionadas a benefícios e por aí vai. Ou seja, a entrega do produto final da sua marca é dependente e conta com parceiros. Então, quando eu falo terceiro, eu vou até substituir agora para parceiros, porque fazem parte do seu negócio, tá? Então, essas pesquisas têm demonstrado essa importância que os executivos têm trazido, sobretudo eles assumirem que eles têm algum nível de tratamento sobre terceiros, mas reconhecem que precisam de melhorias. Então, todo esse processo é algo que tem motivado esses executivos a fazerem esses controles, a investirem mais, desde seja do processo de onboarding, seja do processo de sustentação. Eu até vou colocar daqui a pouquinho, mais adiante, algumas armadilhas sobre a sensação de estar tratando o risco de terceiros, na verdade, não. Você tem um tratamento parcial ou incompleto, tá certo? Então, o que, que tem motivado as empresas a cuidar mais sobre o risco de terceiros? Primeiro, o que eu comentei anteriormente, risco de imagem da empresa. Eventualmente, se o terceiro se envolver em algum problema de preconceitos, maltratamento sobre clientes, fraudes, questões relacionadas à corrupção, falta de compliance e por aí vai, tá? Às vezes o seu terceiro pode ter algum impacto que o impeça de operar. E aí a sua cadeia produtiva pode estar sendo impactada. Caso, sobretudo, você tenha questões relacionadas de concentração, que é um risco que eu vou falar daqui a pouquinho. Uh, o que tem motivado, mais outro item, questões de transparências, uma parceria mais transparente e promissora. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais transparente você for com o seu terceiro com relação àquilo que você exige, aquilo que você espera, e da mesma forma o terceiro ser transparente com o contratante, dizendo que às vezes não dá para atender tudo, que ele está com alguma dificuldade, etc., seja financeira ou até mesmo operacional, pode fazer com que essa relação, que é um ganha-ganha, e deveria ser um ganha-ganha, seja o mais saudável possível, sendo o contratante ajudar o fornecedor, ou o fornecedor até mesmo fazer mais do que foi contratado porque acredita e estão crescendo juntos no desenvolvimento de algum business, tá? Então, essa relação de transparência, visando proteção de marca, questões relacionadas a faturamento, que é um outro item que tem motivado os executivos, é proteger faturamento, a depender do envolvimento e do nível de criticidade dos seus parceiros, o seu faturamento depende também deles. Seja porque o seu parceiro entrega seu produto, ou porque ele gera o insumo para a produção do seu produto, ou porque ele sustenta ou protege o seu produto, enfim. Se falhar alguma parte dessa cadeia de valor, que, como eu disse, antes era a preocupação só da empresa, detentora daquele valor que está sendo ofertado, não, agora ele parte de uma rede de conexões distribuída e cada vez mais compartilhada a se tratar do ponto de vista de fornecedores, tá certo? Você também tem a questão que tem motivado relacionada a monitoramento de performance.
não só de performance, monitoramento de aquisições e fusões, tá? Às vezes você tem um fornecedor que é super crítico para você e ele foi comprado, ele foi adquirido por uma outra empresa que às vezes pode até ser seu concorrente, porque o outra empresa encarou que aquele fornecedor era tão crítico que não dava para deixar a riscos, por exemplo, que eu vou comentar aqui, financeiros, impactar a continuidade da empresa. Então, ele preferiu adquirir, investir mais, para que ele tenha um crescimento garantido e sustentável. Então, isso pode impactar a sua operação, por exemplo. Saber monitorar e estar atento a tudo isso é muito importante. Por quê? Porque os desafios, pessoal, têm crescido cada vez mais. A pressão, a velocidade da tecnologia, a velocidade das possibilidades de oferta de experiências e serviços de maneira diversa tem aumentado uma pressão regulatória cada vez maior. A tecnologia, questões regulatórias andam num descompasso muito grande. Então, às vezes, algumas questões de leis, regulações, etc., vêm para justamente frear esse avanço, para a regulação tentar acompanhar e entender, sobretudo, algum tipo de questão que pode prejudicar os clientes, a sociedade, assim como um todo. Tá certo? Esse aumento e essa pressão regulatória, que a gente já vê algumas que são muito evidentes, LGPD, privacidade de dados, cibersegurança, questões de fraude. Então, isso tudo, inclusive, são argumentos e necessidades para algumas empresas terem licença de funcionamento. Tá? Em breve, não vai ser só multa, vai ser obrigatório para funcionar. Eu não duvido disso. Tá? Então, essa pressão regulatória que está acontecendo está espremendo a necessidade de ter dos fornecedores, principalmente aqueles que são menores, por mais que sejam especializados, a terem preços competitivos, sendo que o custo de se manter a operação seguindo as leis, etc., está aumentando cada vez mais. Então, como é que a gente pode ter uma relação entre a necessidade de ter preços competitivos, ao mesmo tempo, atender uma pressão regulatória, ou às vezes até uma exigência grande do próprio contratante, que já vem pressionado também de uma questão regulatória. Então, essa transferência de responsabilidades está cada vez mais louca, porque algumas empresas contratantes não entendem a necessidade de manter esse relacionamento saudável, transferem a necessidade e a responsabilidade quase que total para o seu parceiro vai ter um custo enorme, ele também precisa ter resultados. O que ele vai fazer? Talvez ele negligencie alguns pontos que ele se comprometeu a fazer justamente para manter resultado, para manter aquele preço competitivo, para não perder o contrato com você e por aí vai. Então é por isso que tem a necessidade de se olhar melhor com relação aos seus parceiros, a como que qual é a relevância e a concentração destes parceiros no seu business e como eles estão operando de maneira direta, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? E salientando essa questão de fornecedor, de empresas, e alguns gestores, principalmente, que encaram que aquela forma de pensar, isso não é problema meu, isso não é problema nosso, é problema do fornecedor. Então, as empresas contratantes não entendem, ou alguns gestores colocam em risco o business da empresa como um todo, por ter essa forma de pensar de simplesmente delegar o problema. Tá? Eu conheci muitos gestores que tinham essa forma de pensar. Não é uma questão incomum. Tá? Isso daí está no contrato, tem um SLA, se o fornecedor não atender vai ter multa e a gente está protegido. Está protegido aonde? Se eventualmente o seu business ficar fora do ar. Vai ter uma multa, legal. O seu terceiro depende economicamente de você, ele não tem condições de pagar multa. Quando você avaliou isso, você não levou isso em consideração. Então, você só espremeu o seu fornecedor, o seu acionista vai ficar surpreso, sobretudo de alguma coisa acontecer com o fornecedor, ou o seu fornecedor pode abrir até uma denúncia no seu canal de denúncias, quando se porventura se sentir pressionado, se sentir até questões relacionadas a assédio. Então, assim, os gestores que pensam dessa forma tendem a assumir, porque o mundo de hoje de conexões não permite mais isso. Então, é um contrassenso de colaboração, de apoio, etc., que vem sendo pregado ultimamente no mundo corporativo, tá certo? E sobre isso, quais são os riscos que essas empresas contratantes e terceirizadas compartilham, tá? Então, risco de reputação, que eu falei um pouquinho, risco estratégico, porque se o seu business depende da entrega e essa entrega é feita por um terceiro, pode estar comprometido caso esse terceiro não opere dentro do que se espera. E isso vai, cara, das mais diversas, desde maltratamento na entrega, o produto entrega todo quebrado, ou o cara que está com o caminhão, com a sua marca, faz uma série de barbaridades no trânsito, não sei. Pode ter uma série de problemas que podem
refletir de maneira negativa na sua marca, tá? Fusões e aquisições pode ser um ponto estratégico importante e também tem que ser levado em consideração e monitorado, sobretudo. Concentração. Eu sei que para empresas grandes é difícil e talvez aí o desafio e a armadilha de não ter um inventário, um tratamento de inventário centralizado, porque eu já vi muito empresas que têm até inventário de terceiros, mas todo distribuído. Parte do jurídico tem uma parte de compras tem outra, enfim, é uma verdadeira bagunça, tá? Por quê? Porque o crescimento da empresa é tão, às vezes, frenético, que a necessidade de novos terceiros, que são decididos por gestores que têm um orçamento e eles decidem a fazer negócios com diversos terceiros, pode fugir ao controle, tá certo? Risco de concentração. Da mesma forma como você pode ter uma diversificação muito grande, você até não saber qual é o tamanho do seu envolvimento com terceiros, pode ser que você tenha um único parceiro e boa parte do seu business está dependente dele. Ou seja, se ele tiver um problema, esquece. Seu business vai sofrer bastante, tá? E isso tem a ver também não só com a necessidade de estar concentrado em um CNPJ só, ou às vezes numa área geográfica. Às vezes, geograficamente, os seus parceiros estão todos lá. E esses seus parceiros não têm operações distribuídas. Então, se geograficamente aquela região tiver algum problema, seja de greve, questões naturais, alguma indisponibilidade daquele ambiente, o seu business pode seriamente ter um problema sério. Não à toa, centros de distribuição estão cada vez mais espalhados para, evidentemente, para aumentar a velocidade de entrega, mas também para contar e tratar, talvez, essas questões geográficas de concentração. Cyber risk é um item importante com toda essa questão que hoje vivemos em relação à tecnologia, proteção e por aí vai. Riscos políticos, às vezes alguns parceiros que são estrangeiros e prestam serviço para você têm uma relevância grande no seu business. Questões políticas podem dificultar essa questão de insumos, principalmente questões de varejo, restaurantes, etc., que dependem de um insumo externo e se eventualmente isso parar de vir por questões políticas mesmo, de importação, etc., o seu business vai ter problemas de insumo. Precisa pensar com relação a isso. Questões financeiras também é um outro risco. Às vezes um parceiro seu economicamente é dependente de você, você vai espremendo ele, o seu departamento de compras vai diminuindo o faturamento do cara e aumentando a exigência, vai chegar uma hora que ele vai desistir. Ou se ele não quebrar antes. Principalmente isso leva a outros riscos de administração, questões societárias, principalmente quando é uma startup a startup pode deixar de existir por esses problemas administrativos que geram um impacto em fluxo de caixa. No fim, você pode ficar sem ser o terceiro. E por fim, pessoal, questões operacionais, de continuidade de negócio que eu comentei, e questões de compliance. Compliance, pessoal, estar em compliance é inovador, estar em compliance gera sim vantagem competitiva. Porque se o seu parceiro não estiver em compliance, ele pode ficar impedido de operar. E aí o seu business pode ter algum tipo de impacto. Então, exigir que questões de ou questões de corrupção. O seu parceiro pode se envolver em um escândalo de corrupção e, de alguma forma, a sua marca ser atrelada a isso também. Então, percebe o quão sério é esse assunto, o quão compartilhados são essas questões de riscos? Não à toa, esse assunto tem ganhado grande pauta aí dos executivos no tratamento e questões estratégicas, como eu falei. Então, claro, pessoal, que assim, esses riscos têm um certo nível, uma certa nível de incerteza de acontecer. Quanto mais preparado for o seu parceiro, menor vai ser a chance. Não significa que não aconteça. Por isso que negligenciar a observância sobre os seus terceiros pode gerar uma surpresa. Pode ser uma surpresa. Poxa, aconteceu daquele fornecedor sumir ou ter um problema sério. Pô, a gente não esperava isso. Pô, será que realmente não dá para antecipar? Será que não poderia ter tido uma avaliação contínua a respeito do tema? E é sobre essas armadilhas que eu vou expor agora. Então, eu vejo que existem algumas armadilhas de empresas contratantes que geram a sensação de proteção, de gestão sobre terceiros, mas na verdade é parcial. Então, o que eu vejo como armadilha? O primeiro ponto diz respeito a o processo de aceitação dos seus fornecedores é completamente descentralizado. Logo, cada um pode fazer de um jeito. Apesar de ter política, será que todos estão seguindo a sua política? O processo às vezes é manual, não conta com questões automatizadas. E hoje existem diversas ferramentas com preços competitivos para fazer questões de análise de antecedentes, análise de sociedade, se tem questões politicamente expostas envolvidas, se tem relações jurídicas envolvidas e por aí vai.
Então, o processo de escolha e aceitação é muito importante. Então, por isso que não dá mais para ser descentralizado e, sobretudo, de maneira manual. Então, evidentemente, quem está começando não tem como ter esse nível de sofisticação. Então, é por isso que é importante ter ao menos uma política, ter um escritório de advocacia que ajude a costurar contratos e processos de pesquisa um pouco melhores. Então, pessoal, tudo bem. Se você for pensar em resultados de curto prazo, vai com tudo. Mas não se esqueça, esse resultado pode ser realmente só de curto prazo. E você tem um problema sério de ter a necessidade de parar ou não continuar no médio e longo prazo, tá? Então, é uma armadilha aceitar que só porque você tem um processo de contrato formalizado de maneira diversificada, não tem padrão, etc., isso não está gerando proteção nenhuma para você, tá? Muito bem. A falta de inventário, sobre os terceiros que eu comentei, sobretudo de classificação sobre o nível de criticidade. Eu já trabalhei em consultorias que prestou serviço para grandes empresas, que a minha consultoria prestava diversos serviços. E a própria empresa não sabia disso. Ou seja, será que qual é a quantidade? Eu até coloco um desafio. Será que você, administrador de empresa grande, já sabe a quantidade financeira que você desembolsa com terceiros? Se você for avaliar, talvez seja um valor significativo. Agora, quais desses terceiros são realmente necessários para o seu business? Nesse mundo que está sendo buscado otimização e etc. Será que não pode ter algum tipo de conflito de interesses? Eu já vi alguns. Principalmente para terceiros que surgiram só para atender a sua empresa. Será que esse surgimento é milagroso, não tem algum tipo de conflito envolvido? Evidentemente que a gente não espera que tenha, tá, pessoal? Mas quem trabalha com riscos já viu muita coisa. Eu posso adiantar que às vezes a gente encontra algumas surpresas assim, ruins, que é importante estar de olho, tá? Essa avaliação que eu comentei aqui sobre conflitos de interesse é muito importante. Será que as empresas, os seus parceiros, têm envolvimento com familiares de pessoas executivas da sua empresa? Isso faz sentido? Isso traz um ambiente saudável? Principalmente uma empresa que está pequena, está começando agora, aí contrata a empresa do primo, contrata a mãe, contrata a filha, contrata, enfim. Não tem nada errado com relação a isso. Inclusive, empresas familiares dão muito certo. Mas quando você começa a colocar terceiros, pode soar como conflito de interesse e essa contratação está sendo feita sem levar em consideração o retorno que se traz para o business. E isso drena recursos da empresa de toda forma e pode gerar um problema de continuidade. Tá bom? Dentre outros, correr riscos com relação a ter envolvimento sobre lavagem de dinheiro. O seu due diligence é totalmente genérico, tem 500 mil perguntas de diversos temas, ele é feito só uma única vez e nunca mais é avaliado. Então, um due diligence precisa ser mais assertivo, customizado ao serviço que aquele terceiro vai trazer. Se é um fornecedor que tem a ver com logística, então continuidade de negócio e compliance é muito forte. Se é um fornecedor que trabalha com dados, pô, segurança da informação é muito forte. O que a gente vê por aí são avaliações genéricas, um grande book de questões, às vezes até redundante, porque quem montou, na verdade, não analisou, ele só somou, e estático, faz uma única vez e nunca mais trata-se do assunto, ninguém faz nenhum tipo de avaliação e por aí vai. Questões relacionadas à continuidade de negócios também é um item importante. Eu até vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre continuidade de negócios, tá? Que é um tema que só empresas grandes davam atenção, agora empresas pequenas têm dado maior atenção porque tem visto que às vezes a ausência de um parceiro tem gerado complicações na entrega do seu produto, tá certo? Falta de monitoramento de performance, SLA, que é uma questão super importante. Cláusulas de risco, justamente de compliance, de privacidade de dados e por aí vai. Controles com relação à privacidade de dados, é importante exigir, é importante monitorar ou até apoiar. Às vezes o seu fornecedor é tão especialista no que você precisa, mas ele não tem esse arcabouço de back-office. Por que você não ajuda ele? Isso pode trazer sim vantagem competitiva para você. E por fim, pessoal, falta de definições e proteções de propriedade intelectual. Principalmente aquele fornecedor, aquele parceiro que está co-criando com você algum produto. Tá? Por quê? O processo de open innovation, de cocriação, veio para ficar. Então, novos produtos, novos serviços, metaverso, etc., estão se plugando, estão se somando a gerar uma nova experiência. Então, é importante que tenha essa questão, qual o nível de envolvimento com relação à propriedade intelectual do seu business. Tá certo? E evidentemente, e assim, mas eu estou começando agora. Pessoal, tudo bem, está começando agora.
mas foco é business, é fazer negócio, é ter aumento de escala, ganhar atração e tudo mais. Mas não tire do radar essas questões que eu coloquei aqui, porque isso pode gerar algum tipo de limitação, principalmente de aumento de escala, alguém num processo de aquisição olhar para você e se sentir inseguro com relação aos controles ou à forma como você conduziu o business até ali. Tem uma frase que eu costumo dizer: o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que te vai te levar adiante. Então é importante você ter essa noção, essa ciência de preocupação com relação a essa gestão. E quanto mais alinhado estiver a expectativa, melhor é. Então, pessoal, tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que diz respeito a como melhorar então esse processo de gestão do risco de terceiros. O primeiro ponto diz respeito à tecnologia, né? Então, é buscar a automação do processo de aceitação desse cliente, desse terceiro, com processos mais automatizados de pesquisa de antecedentes, quadro societário, relações com mídias negativas, se está politicamente exposta, se já tem algum processo jurídico correndo que possa colocar em risco a continuidade, inclusive, desse parceiro. Enfim, levando em consideração o desafio que às vezes o processo é distribuído e manual, quanto mais centralizado, quanto mais automatizado, mais rápido vai ser a aceitação, mais seguro e mais confiante, mais confiável também vai ser. Tá legal? Um outro ponto, cultura e treinamento. Ou seja, o grande desafio é o equilíbrio entre como você transporta ou transfere a sua preocupação e zelo com relação ao cliente, ao seu produto, para os diversos parceiros que você tem. Lembrando que esse parceiro também tem desafio com turnover, tem desafios com questão de gestão de recursos e por aí vai. Como é que ele equilibra e como é que você faz com que ele invista maior tempo e maior cuidado para a sua marca? Então, processo de cultura, processo de treinamento é um bom caminho, um item importante a ser pensado, principalmente para aqueles parceiros que são considerados como críticos, tá legal? Incorporação também dos fornecedores às suas metas, ou seja, relacional de alguma forma, atrelar faturamento do seu parceiro ou até bonificação a depender do atingimento de metas que também são suas. Se a compartilhamento de riscos existe, então eu acho que seria interessante, até saudável, fazer um compartilhamento também de bons resultados. Isso pode trazer um engajamento que pode até no começo não ser tão claro isso, mas com o tempo, com a transparência e a relação, ambos crescerem juntos, tá legal? Usar também questões de monitoramento, não só no processo de aceitação, mas na vida desse terceiro. Como é que esse terceiro está se comportando na linha do tempo? Questões, até em contrato você pode fechar isso, questões relacionadas a aspectos financeiros, cibersegurança, compliance, por aí vai. É importante não só monitorar performance, como aspectos estruturais de controles desse seu terceiro, desse seu parceiro, tá legal? E é isso, pessoal. É apoiar e não espremer. Eu acho que a gente vive muitas relações sensíveis que o viés só por preço e única e exclusivamente por preço, que é o que acontece em muitas áreas de compras, chega todo ano com toda aquela necessidade de negociação, precificação, diminuir preço, etc. Cara, você tem um nível de exigência regulatória altíssimo. Você tem a própria relação entre você, contratante, com o seu terceiro, aumentando a exigência porque você também está pressionado regulatoriamente. Cara, se você exigir que ele diminua mais o preço, a conta não fecha. Ou a conta não pode não fechar. Então é entender, por isso que a transparência é importante e entender que, cara, com esse parceiro não dá mais. É esse o preço e é assim que a gente precisa ter. Se ele é importante para mim, se ele traz grande valor agregado para mim, isso faz parte do business. Tá legal? Porque se um perder, eu arrisco a dizer que todos perdem. Tá certo? Principalmente, então tem aquele pensamento, pô, então vamos trocar. Não tem jeito, vamos trocar. Aquele pensamento, não gostei, troco. Cara, por mais que isso seja possível em algumas situações, principalmente com contratação de serviços que podem ter começo, meio e fim, e você trocar, cara, sempre tem o custo de adaptação, o custo de implantação. Eu já vi muito gestor reclamar de soluções que, na verdade, é incompetência do próprio gestor, que não sabe mexer na solução, que não tem capacidade técnica de sustentação e por aí vai. Aí prefere trocar de fornecedor. Vai vir um outro fornecedor para fornecer uma solução que seja talvez até parecida, que vai resolver o problema. Então você, senior management, você investidor, etc., tome muito cuidado com esse pensamento de não gostei, quero trocar. Então é melhor fazer um processo de avaliação inicial muito mais cuidadoso, com muito mais cuidado, não só aspectos técnicos, mas comportamentais e por aí vai. Como é que esse parceiro, ele tem possibilidade de aumentar a escala? Ele tem possibilidade de crescer comigo conforme o meu planejamento? Se sim, vai em frente.
E se vai ter desafios no meio do caminho, é tentar contornar os desafios e não simplesmente largar no meio do caminho, até porque, a depender da dependência econômica que esse terceiro possa ter com você, ele possa até gerar um ruído negativo na mídia, falar até de maus tratos, assédio e por aí vai. E isso não é legal. Até porque o terceiro, a depender do tempo que ele tenha com você, ele vai saber seus problemas. Então, criar esse tipo de atrito, de ruptura completa, sempre é o pior caminho. Eu acho que tem que tentar recuperar, tentar restabelecer, e se não tiver jeito, aí sim, eu acho que faz sentido buscar troca, porque isso infringe performance, leis, etc. Tem que proteger a sua marca, mas tentar evitar sempre aquele conceito de não gostei, quero trocar. Tá legal? Então, é isso. Eu acho que, de novo, reafirmar o momento que estamos vivendo de cocriação, de empresas se juntando a criar experiências compostas, colocando o cliente no centro, empresas com diferentes expertises se juntando. O metaverso está vindo aí, então eu acho que o que vai ser necessário e grande fator de sucesso é nutrir bem essas conexões, fazendo com que os resultados e não só as dependências sejam completamente compartilhados, tá legal? Então, é isso. Por fim, eu acho que concluo aqui dizendo, pessoal, que todo mundo começa pequeno, por mais que pense grande, começa pequeno, e à medida que começar pequeno, junto dos seus parceiros, é crescer junto, porque ele vai te apoiar, um apoia o outro, e os resultados serão mais sustentáveis. E para aquelas empresas que já são grandes, não fuja, não tenha soberba que está tudo certo, você que manda e os fornecedores têm que te respeitar. Muito pelo contrário. Eu acho que quem é grande e não sabe nutrir conexões vai ficar pequeno. Ou vai ser comprado, ou vai ser superado por alguém que está pensando de maneira mais colaborativa, tá certo? Porque as conexões são feitas de pessoas. Por mais que tenham, os nós sejam de empresas, ainda assim é partilhado de decisões de pessoas. E o consumo final é para pessoas também. Então, eu acho que qualquer percepção negativa de um contratante ou de um parceiro vai se refletir para novas conexões, entendeu? Então isso não traz benefício nenhum para ninguém. Legal, pessoal. Então espero que tenham gostado. Eu concluo aqui esse tema de riscos de terceiro. Como eu disse, é um tema que está ganhando grande relevância dos executivos. Não à toa está virando pauta de investimentos também. Então, para você que está começando, fique atento. E para você que já tem uma grande operação, comece a dar atenção a isso, a questionar como é que isso está sendo tratado internamente. Legal? Deixe nos os comentários, convido a deixar comentários que de algum ponto que queiram explorar, algum ponto que pensam de uma forma diferente. Como eu disse, não é a única verdade, é só o meu ponto de vista, a minha experiência. E convido a todos ao debate. Legal? É isso. Um grande abraço. Valeu.